Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Download da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia. FM 82.3. FM 82.3. Seja muito bem-vindo ao Download da Notícia, primeira edição. Nesta segunda-feira, vamos dar um início ao mês de maio aqui na Guardiã da Notícia. Você que nos acompanha no FM 82.3 e também pelo nosso portal, aguardiandanoticia.com.br. Bom dia, Fred Júnior. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que acompanham o Download da Notícia, primeira edição. Muito bem, bom dia a todas aqui que estão com a gente, a Alia, a Andréia e a Isa. Hoje tem muita informação, a gente começa com o giro por São Paulo, Brasil e o mundo. O governo federal lança nesta segunda-feira o Desenrola 2.0, programa para renegociação de dívidas das famílias. A proposta prevê descontos de 30% a 90% de juros de até 1,99% ao mês e a possibilidade de uso de 20% do FGTS para quitar débitos. Quem aderir ao programa também vai poder ficar bloqueado por 1 ano nas plataformas de apostas online. É isso, Fred. Começamos o mês de maio desenrolando. Desenrolando, mas o pessoal não pode fazer uma apostinha. Se quiser, né, aquele que fez uma aposta, gosta de casa de aposta, tem que dar uma segurada, aproveitar e resolver a vida financeira antes de apostar o seu dinheiro. A gente sabe que essa questão das apostas, das bets, realmente levou muita gente ao endividamento, mas não é a única causa do endividamento, né? Uma taxa de juros tão alto e também a forma, né? O custo de vida tão elevado como está para os brasileiros também acaba impactando diretamente aí no custo de vida e no endividamento das famílias que bate recorde. E esse programa do governo federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez o anúncio no dia, na véspera do Dia do Trabalho, é justamente aí para resgatar essas famílias endividadas. Para resgatar e ver se o cara tem poder de compra, gastar um pouquinho para injetar dinheiro também aqui no Brasil, né, Fabi? Muito bem, Fred Júnior. Vamos com as principais informações da cidade de São Paulo, como está o trânsito e também o tempo. Parece que o tempo deu uma virada, né? Deu uma esfriada aí, exatamente o tempo, mas antes o trânsito, nesse momento, lembrando, né, placas finais 1 e 2 não rodam em São Paulo até as 10 da manhã, depois é das 5 até as 8 da noite, o rodízio municipal aqui da cidade de São Paulo. Zona Sul de São Paulo, 134 km de lentidão, 134 km de lentidão. A Zona Oeste, passando a Zona Sul, pra você ter uma ideia, como vem aumentando de forma exponencial aí o trânsito na Zona Oeste de São Paulo. 148 quilômetros de lentidão nesse momento aqui na capital paulista. Zona Leste com 60 quilômetros de lentidão e a Zona Norte 50 quilômetros de lentidão neste momento. O centro com 34 quilômetros de lentidão. Centro com 34 quilômetros de lentidão. Em relação à previsão do tempo, hoje a mínima foi de 14 graus, a mínima em São Paulo foi de 14 graus em São Paulo, a máxima será hoje de 25 graus. Deve chover, pode ter pancadas isoladas e rápidas à tarde. Amanhã poderemos ter a mínima de 16 graus na madruga e 28 graus no meio da tarde em São Paulo, Fabi. Muito bem, e um caso de estupro coletivo revolta a cidade de São Paulo. A investigação sobre o estupro coletivo de 2 crianças na zona leste da capital aponta que o caso veio à tona após a irmã de uma das vítimas reconhecer a criança em um vídeo nas redes sociais. 4 suspeitos já foram detidos, entre eles um adulto que está preso na Bahia. A polícia ainda busca um adolescente que está foragido e investiga quem compartilhou as imagens. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o delegado Nico, falou a respeito do caso. Eu venho em nome aqui do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, cumprimentar a equipe que trabalhou no caso, né? Um caso de repercussão, triste. Eu, com 45 anos de polícia, não consegui ver a cena até o fim.
E assim que souberam do fato aqui, em menos de 5 dias, a doutora, o Júlio, o Pereira conseguiram esclarecer o caso com toda essa equipe aqui do 63DP. Tem uma pessoa foragida ainda, que é o Christian, mas está, nesse momento agora, nós temos equipes negociando com a família para ele se entregar, que é melhor para ele se apresentar para a justiça. E o que está na Bahia, a gente também está fazendo todos os contatos para estar aqui amanhã em São Paulo. E agora a gente vai acompanhar o pronunciamento do prefeito Ricardo Nunes, que também falou a respeito do caso. Boa tarde. Sobre esse caso terrível do estupro coletivo a 2 crianças na zona leste de São Paulo, eu quero passar aqui para vocês informações oficiais. Uma criança de 10 anos, ela está acolhida com a mãe, a avó e o irmãozinho no equipamento da Prefeitura de São Paulo. O outro, de 7 anos, está acolhido ele e mais 2 irmãos, também menores, no equipamento também da Prefeitura de São Paulo. Eu não vou dizer aqui endereço para não causar nenhum constrangimento ou alguma ação irresponsável. A mãe da criança de 7 foi oferecido um acolhimento, ela ainda não aceitou. Mas o que é importante é a Prefeitura de São Paulo, é o órgão público que temos mecanismos, assistente social, psicólogo para o acolhimento das crianças. Mais ninguém. E com relação às pessoas que cometeram esse crime, são 5, 4 já foram identificados e presos e 1 ainda encontra-se foragido. A Prefeitura está acompanhando isso. Importante destacar, a Prefeitura de São Paulo não pede PIX, não pede doação. Nos equipamentos da Prefeitura de São Paulo estão assistentes sociais, psicólogos, tanto da área da ciência social, da saúde, todos envolvidos. Volto a frisar, a criança de 10 anos, com o irmãozinho, a mamãe e a vovó estão no equipamento da Prefeitura de São Paulo acolhidos. A outra criança de 7 anos, com os 2 irmãozinhos, estão no equipamento da Prefeitura de São Paulo acolhidos. Só não foi acolhida a mãe porque ela não aceitou, tem um histórico de uso de álcool, mas também lhe foi oferecido atendimento, inclusive, para um local sigiloso. Com relação à questão criminal, o delegado do 63DP está fazendo um excelente trabalho. Dos 5 criminosos, 4 já foram presos, 1 foragido e que, obviamente, será pego. Então, frisando mais uma vez, a Prefeitura, desde o início, dando todo apoio e atendimento, junto com o Conselho Tutelar, que também vem fazendo um bom trabalho. É algo que machuca a gente, dolorido, mas é necessário, é importante ter serenidade. Bom, a gente acompanhou aí o pronunciamento do prefeito Ricardo Nunes, falando com relação aí a esse caso que revolta a todos, envolvendo 2 crianças que foram violentadas, e a polícia aí trabalha justamente na prisão do 5º envolvido. E aliás, a investigação mostra, né, Fabi, que as crianças foram envolvidas, enganadas com um convite para empinarem pipa. Depois foram levadas aí a este dormitório, onde foi filmada, ou foi o maior de idade que fez a filmagem e distribuiu em grupos de WhatsApp. E por isso houve aí a identificação daqueles que estavam envolvidos. Tantos que cometeram, tanto as crianças que estão aí sofrendo os abusos, né? Esse estupro coletivo lamentável. E esperamos aí exatamente que todos sejam presos, né? Já tem o adulto e mais 4, falta 1. E o adulto que está na Bahia está sendo encaminhado agora, é esperado nessa segunda aqui em São Paulo, Fabi. Bom, a gente dá sequência aqui porque a Polícia Militar realizou também uma operação em Paraisópolis. A operação em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, uma das maiores comunidades aqui da capital, com mais de 60 agentes, 15 viaturas e apoio de drones. Barreiras irregulares foram retiradas para liberar as vias da comunidade. A ação faz parte do reforço no policiamento da região e também aí no combate ao crime organizado que atua dentro da favela de Paraisópolis. O pessoal caprichando, colocou uma barricada de ferro, tem que colocar uma serra elétrica para tirar a barricada em Paraisópolis. Inacreditável, continua a operação, viu, Fabi? Durante toda a semana em Paraisópolis, por parte da polícia, tentando aí evitar essas barricadas e procurando suspeitos em relação a isso. Fabi, um outro detalhe interessante foi divulgado aqui em São Paulo sobre mortes no trânsito. É o Maio Amarelo, referente à violência no trânsito. Só no primeiro trimestre, só nos 3 primeiros meses, Fabi, foram 450 mortes no trânsito. A gente pode calcular uma conta simples, 150 por mês. A média, 150 mortes por mês. Infelizmente, houve um aumento aqui na capital paulista de 5% nas mortes, que preocupam, claro, as autoridades, ainda mais no mês amarelo, mês de maio, Fabi.
Muito bem, Fred, a gente vai dar sequência aqui às nossas informações no Download da Notícia, primeira edição. Você nos acompanha aqui no FM 82.3 e também no nosso portal, aguardandanoticia.com.br. A gente segue com informações aqui de São Paulo porque o Sistema Cantareira acende o alerta. O Sistema Cantareira registra o pior índice de maio desde 2016. O principal reservatório da Grande São Paulo opera com 42,3% da capacidade às vésperas do período mais seco do ano. A Sabesp mantém a redução de pressão no abastecimento durante a noite e na região metropolitana, ou seja, use com moderação, senão vai faltar água. Situação preocupante é porque mês de maio, normalmente no mês de outono, né? No outono, né? Não só no mês de maio, mas outono, abril e maio, é um momento que realmente não tem muitas chuvas, né, em São Paulo, a preocupação existe. E só um detalhe, Fabi, também no final de semana, mais um trem descarrilou aí em São Paulo, viu? O vagão Expresso Aeroporto, que liga a região central de São Paulo, entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos, fez com que as pessoas desembarcassem do trem e caminhassem pelos trilhos até a estação mais próxima para serem resgatados. Só esse mês é o segundo trem já que descarrila, né? É uma preocupação muito grande, é o pessoal embarcando aí em cima dos trilhos aí, marcando num outro trem, realmente um vagão do Expresso Aeroporto. Cabe à CPT me explicar o que está acontecendo em relação à manutenção dos trens e os trilhos aqui nos trens pela capital de São Paulo. Muito bem, Fred Júnior. E olha só, daqui a pouco a gente tem entrevista com a coordenadora da Secretaria do Trabalho aqui em São Paulo, com a Márcia Carvalho, mas o estado de São Paulo, de uma forma geral, lidera a geração de empregos. São Paulo criou 183 mil vagas com carteira assinada no primeiro trimestre de 2026, segundo a Fundação SEAD, com base nos dados do CAGED. O estado respondeu por 30% dos empregos formais gerados em todo o país no período, ou seja, nesses primeiros 3 meses do ano. E teve o maior salário médio de admissão no Brasil, que ficou em torno de R$ 2.646,63. O setor de serviços foi o que mais contratou. Daqui a pouco as informações ao vivo sobre o CAT aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, as vagas de emprego e as oportunidades para você que procura aí uma recolocação ou que está precisando aí fazer também uma transição de carreira. Tem várias oportunidades que a gente vai divulgar aqui juntamente com a participação da Márcia Carvalho, diretamente do CAT. A gente segue aqui com as informações do Brasil, Fred. A gente falou aí do desenrola, mas a Câmara acelera também a PEC da escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Mota, convocou sessões para todos os dias da semana para acelerar a análise da PEC, que propõe o fim da escala 6x1. A pauta é considerada uma das prioridades do governo Lula e ganhou força depois das manifestações do Dia do Trabalhador e da repercussão no 1º de maio, que movimentou sindicatos, centrais trabalhistas. A força sindical, entidades ligadas aos trabalhadores, defenderam a redução da jornada como uma pauta central para melhorar a qualidade de vida e ampliar o tempo com a família e atualizar as relações com o trabalho. A Guardiã Notícia acompanhou toda a movimentação nesse Dia do Trabalho, juntamente com a Central Sindical e também com a Força Sindical, e a gente vai ver alguns depoimentos dos principais aí articuladores para o fim da escala 6x1. Vamos acompanhar. E toda a repercussão que aconteceu no 1º de maio, diretamente aí da Central dos Trabalhadores. Da escala 6x1 é extremamente importante. São as mulheres que estão ali na luta, no dia a dia, que temos diversas jornadas, jornada com filho, jornada com marido, jornada com a companheiro. Então a gente precisa, sim, ter um momento de lazer, ter um momento de diversão. Para isso, a escala 6x1, o fim dessa escala, vai trazer mais dignidade. A gente fala hoje em várias questões. O fim da escala 6x1, o imposto de renda de R$5.000, o fim do feminicídio e tudo isso que a gente trata, a gente está falando diretamente com as mulheres, que são, na maioria das vezes, arrimo de família, e a gente precisa...
Bom, a gente acompanhou aí a vereadora de Diadema, a Paty Ferreira, falando realmente da importância e de outras questões que precisam ser debatidas, como o feminicídio, e a gente vai dar continuidade a toda essa repercussão aí nesse dia que foi no dia 1º de maio, teve a presença do ministro Fernando Haddad, que é pré-candidato ao governo do estado, tiveram várias autoridades falando a respeito da escala 6x1, a gente vai trazer toda essa repercussão para você. A gente segue aqui trazendo muita informação para você, porque a Gabriele também acompanhou aí toda a movimentação do dia 1º de maio, que teve aí a participação do ministro Fernando Haddad, e a gente vai acompanhar qual foi o posicionamento dele com relação à questão da escala 6x1. Ministro, o senhor está aqui na região do Grande ABC, o Moisés é o presidente do sindicato. Qual que é a sua avaliação dessa festa aqui hoje para a classe trabalhadora, já que aqui é a terra do presidente Lula? Olha, todo 1º de maio com Lula na presidência é uma festa. Todo 1º de maio sem ele na presidência é dor de cabeça, porque é corte de direitos, é corte na educação, é corte na saúde, é corte no salário mínimo, é corte na tabela do imposto de renda. Então nós saímos disso já. E esse 1º de maio é para a gente ver o quanto a gente avançou desde que ele tomou posse e o quanto nós podemos avançar ainda, se nós continuarmos num bom caminho de fortalecer a cidadania, fortalecer o trabalhador, que é quem produz a riqueza no nosso país. Falando que a política econômica do governo é igual o de galinha, porque durante a sua gestão o senhor celebrou impostos. O senhor quer contrapor essa fala com esse ministro Alto Rebelo? Acho que não está acompanhando os indicadores do crescimento, comparando o governo Lula com o governo que ele apoiou. Eu até lamento por ele, porque ele tinha uma trajetória interessante. E aí derrapar desse jeito nessa idade, eu lamento. Tinha um apreço por ele. Muito bem, a gente acompanhou aí o ministro Fernando Haddad, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, que esteve presente aí nessas celebrações de 1º de maio em São Bernardo do Campo, juntamente aí à Central dos Trabalhadores. Agora a gente vai acompanhar o ministro Boulos, que também falou a respeito. Ministro, qual que é o recado aqui direto do Grande ABC, já que aqui é a terra do presidente Lula? Olha, São Bernardo é o berço da organização da classe trabalhadora na redemocratização do país. Aqui criou o presidente Lula, aqui criou o sindicato com maior relevância no Brasil, que é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que inclusive é o principal organizador desse evento de hoje. A classe trabalhadora de São Bernardo ajudou a ter muitas conquistas para o Brasil. Então, nada mais simbólico que a gente faça um grande 1º de maio em São Bernardo, no ABC, no momento em que nós estamos reduzindo a jornada de trabalho no Brasil, no momento em que nós vamos acabar com a 6x1, garantir jornada de no máximo 40 horas semanais. Esse 1º de maio é muito simbólico. E dando sequência aí essa questão desse 1º de maio ser simbólico, e a gente sabe aí durante toda a semana, como a gente acabou de noticiar, a pressão aí para que a escala 6x1 seja votada na Câmara Federal. O presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou aí para a pauta durante toda esta semana, essa que é uma das prioridades do governo Lula, e a gente sabe também que tem o peso principalmente eleitoral, essa questão da escala 6x1. Vamos ouvir agora o Marinho. O senhor participa da Ananice, ministro, para indicá-la para compor o chá? Veja, a Ananice é uma liderança negra importante, já no seu segundo mandato, terceiro mandato, enfim, tem experiência e tem legitimidade para reivindicar a presença na chapa numa das suplências das 2 vagas do Senado. Portanto, desejo sorte. Obrigada. Os pedágios, como é que vocês avaliam essa eleição? Se ele é marqueteiro, não sei. Eu sei que ele é um péssimo governador. Isso eu tenho certeza. É uma liderança fraca, vacilante. No momento em que o Brasil está sendo atacado pelo Trump, ele virou trumpista, né? Diz amém a tudo ao Bolsonaro, tem vontade, mas não tem coragem muitas vezes.
Eu pedia muito para ele ser candidato a presidente da República, que ele tivesse coragem disso, mas eu falava o tempo todo, ele não terá coragem de ser candidato a presidente da República, portanto, ele prepare os dias das eleições que nós vamos derrotar. A gente acompanhou aí o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que falou com relação à possível candidatura de Analice, que é a vice-presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, né, da Câmara de São Bernardo do Campo, e falou também da questão aí da disputa eleitoral, principalmente aqui para São Paulo, entre o governador Tarcísio de Freitas e o pré-candidato Fernando Haddad. Nesse 1º de maio, Luiz Marinho também falou das conquistas da classe trabalhadora e ressaltou a importância das mudanças propostas pelo governo, como projetos do fim da escala 6x1 e a redução da jornada sem redução do salário e a regulamentação dos aplicativos. Agora a gente segue aqui com as informações de tudo que é notícia em São Paulo, no Brasil e no mundo. Porque depois da rejeição pelo Senado, Jorge Messias aguarda a decisão do presidente Lula. Depois de ter a indicação ao Supremo Tribunal Federal rejeitada pelo Senado, Jorge Messias volta à Advocacia Geral da União sem uma agenda pública definida. Ele deve se reunir com o presidente Lula nos próximos dias para decidir se permanece no cargo ou se será realocado dentro do governo. Uma das possibilidades discutidas nos bastidores é uma eventual ida para o Ministério da Justiça. E o presidente Lula foi aconselhado a apoiar a CPI do Master. O presidente Lula vem sendo aconselhado por aliados a declarar apoio à criação de uma CPI para investigar o caso do Banco Master. A movimentação ocorre depois da rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal e em meio ao aumento da tensão entre o Planalto e o comando do Senado. A estratégia política seria defender uma apuração ampla sobre o caso e também pressionar o Congresso. Notícias, Fred Júnior. A gente está aqui acompanhando exatamente para o download da notícia, primeira edição, em relação ao salário mínimo. O salário mínimo para você que está aqui com a gente tem um novo valor, impactando a renda de milhões de brasileiros aposentados. O ajuste, claro, visa recompor o poder de compra diante da inflação acumulada, né? Sendo um dos pilares da economia brasileira, além do Desenrola Brasil, a expectativa aí que exatamente o novo salário mínimo possa injetar milhões de reais na economia, que é necessário, né, Fabi? Tentar girar a economia para que as pessoas sintam aí o melhor no poder de compra. É difícil, né? Mas exatamente para buscar, quem sabe, aí uma melhora significativa. O salário mínimo de 2026 é de R$ 1.621. E olha só, tem Contrata Gastronomia para você que é da área, que quer realmente aí uma vaga de emprego nesse setor de serviços. Não perca essa possibilidade, essa oportunidade. A gente segue aqui com mais informações, com tudo que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. Você nos acompanha no FM 82.3 e também no nosso portal aguardandanoticia.com.br. Um homem invadiu uma casa e estuprou mulher asfixiada com o travesseiro. Nossa, que caso realmente apavorante, né? Esse homem de 34 anos foi preso por suspeita de estuprar e matar uma mulher de 65 anos asfixiada com um travesseiro em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, Manuel Ferreira da Silva foi capturado enquanto trabalhava em um restaurante localizado no centro. Imagens que mostram o momento em que o homem sobe no muro, depois invade um imóvel vizinho. Segundo essa casa, pertencia à vítima. O suspeito teria permanecido no imóvel cerca de 1 hora. As câmeras de segurança também da região foram determinantes para a identificação e prisão do acusado. O delegado responsável, Luiz Romani, diz que esse crime chocou os moradores devido à agressividade e às lesões que foram encontradas na vítima, que tentou lutar com o agressor. Mais um caso que realmente, nesse caso, parece loucura, né? Pesado demais, né? Eu acho que cada vez mais a gente vê casos que parecem, né, serem absurdos, que nunca poderiam ocorrer e estão ocorrendo, né? E tá de uma maneira tão frágil, né, Fabi, no sentido assim, a gente vai contando casos, né, empilhando assuntos nesse sentido e nada, né? A gente vê uma solução mais enérgica, né? Por mais que tenha lei,
a gente vê muito a incompetência e a inoperância em alguns momentos dos órgãos de segurança pública. E, infelizmente, São Paulo registrou recorde de feminicídio no primeiro trimestre de 2026. O estado registrou o maior número da série histórica de casos de feminicídio em apenas um trimestre. Nestes primeiros meses de 2026, representa um aumento de 41% em relação ao primeiro trimestre de 2025. De março a janeiro deste ano, foram registrados 86 casos de feminicídio no território paulista, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foi possível observar um crescimento gradativo dos casos, já que janeiro teve 27 casos, fevereiro 29 e o mês de março marcou 30. Já no mesmo período do ano anterior, foram 22 casos em janeiro, fevereiro e março apresentaram 20 e 19 casos. Infelizmente, a gente sabe aí essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher é prioridade, segundo o governo do estado de São Paulo, como divulgou em nota, para realmente repercutir a respeito desses dados tão alarmantes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade do governo de São Paulo. Abre aspas. O enfrentamento à violência contra a mulher, incluindo os casos de estupro, é a prioridade do governo de São Paulo, que tem intensificado de forma contínua a rede de proteção e mecanismos de prevenção. O estado ampliou a rede com o aumento aí das delegacias da mulher e salas também de acolhimento para atendimento remoto e o reforço de mais de 650 policiais. Ainda estão previstas 69 salas, parte de um pacote de medidas anunciadas no final de março para ampliar as políticas públicas de proteção à mulher. Mas haja política pública de proteção à mulher, né? E nos números, né, Fabi, do feminicídio, né, de cada 10 casos, 6 acontecem dentro de casa. Então, realmente é algo muito pesado e que vem assustando a todos, né? Que vem acompanhando caso atrás de caso. Pois é. Agora a gente fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado após cirurgia realizada no ombro. O ex-presidente passou por cirurgia no ombro direito. Segundo Michele Bolsonaro, ele apresenta boa recuperação, mas ainda precisa de ajuda para as tarefas básicas, como se alimentar. E segundo o boletim médico, o estado dele é estável, com controle de dor e processo de reabilitação. E a chuva deixa 27 cidades em estado de emergência em Pernambuco. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, decretou situação de emergência em 27 municípios atingidos pelas fortes chuvas. Um decreto vale por 180 dias e permite acelerar ações emergenciais e pedidos de apoio ao governo federal. Na Grande Recife, 6 pessoas perderam a vida, 5 por deslizamentos de barreiras e 1 por afogamento. As chuvas atingem a região desde o feriado do Dia do Trabalhador e deixaram famílias desabrigadas. Na Paraíba também. 2 homens morreram eletrocutados em meio aos transtornos provocados por temporal. E no mundo, cresce a tensão no Estreito de Hormuz. O Irã reagiu à fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre escoltar navios no Estreito de Hormuz e afirmou que forças estrangeiras poderão ser atacadas caso entrem na região. A passagem é estratégica para o transporte mundial de petróleo e está no centro da nova escalada, na tensão entre Teherã e Washington. O Irã afirma que a segurança do Estreito de Hormuz está sob controle das suas forças armadas. Quando a gente acha que vai entrar na situação de paz, o Irã também chega lá e fala, não, aqui não tem paz. Quando o Irã e os Estados Unidos falam do cessar-fogo, o Israel vai lá e ataca. Quando o Irã vai tentando fazer uma proposta de paz, os Estados Unidos não aceita. Aí os Estados Unidos faz a proposta, o Irã que não aceita. E vai continuando assim, né, Fabi? Bom, para a gente encerrar esse giro por São Paulo, Brasil e o mundo, a gente vai até o Rio de Janeiro
Muito Porque bem. teve show de Shakira durante o final de semana, no sábado, que lotou a praia de Copacabana. A Rio Tour fala em mais de 2 milhões de pessoas aí reunidas no show da colombiana Shakira, que depois do show veio a público numa mensagem em português, agradecendo aí a participação e a presença dos brasileiros. A cantora chamou a apresentação de inesquecível e arrepiante e disse que não conseguiu dormir depois de tanta emoção. Para Shakira, o público estimado deve chegar a 2,5 milhões, o maior espetáculo já realizado pela cantora. A Rio Tour afirma que 2 milhões de pessoas assistiram à artista, ela que agradeceu aos fãs, à equipe e aos convidados, entre eles Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e Maria Bethânia. O show transformou Copacabana em um palco mundial e reforçou mais uma vez a força do Brasil em grandes eventos internacionais. Na disputa por São Paulo, que São Paulo quer ter aí com o Rio de Janeiro, vai ter que trabalhar bastante para esse show na Paulista, hein? Tem que caprichar, por enquanto ele não está liberado oficialmente, dia 5 de setembro seria a data. Não sabe nem quem seria o artista, quem é o cantor, né? Já diria o Tiririca, né? Quem é o cantor. Por enquanto não sabe ainda, mas muitos são especulados, né? Bruno Mars, Rolling Stones, Coldplay, né? Alguns nomes já especulados, mas uma bela festa no Rio de Janeiro, em Copacabana, no sábado. Houve um pequeno atraso, né, para o início do show, algumas confusões em virtude disso, mas depois tudo acertado, o show transcorreu normalmente, né? Com grande apresentação da Shakira, a colombiana mais brasileira do mundo. Com certeza, ela que a todo momento, né, falou em português com os fãs e dedicou o show principalmente às mulheres, principalmente às mães solos. Ela fez a abertura do show várias vezes se referindo aí à questão das mulheres, né, de multifunções e mais do que isso, da importância realmente das mulheres se unirem cada vez mais para que realmente mostre aí toda a força da mulher. Bom, esse foi o Giro por São Paulo, Brasil e o Mundo. Aqui você segue sempre muito bem informado com tudo que acontece na sua região. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem muito mais informação para você. A Guardiã da Notícia. Música.